Olá novamente, pessoal, professora Dani Duarte. Falamos sobre as orações subordinadas substantivas, as adjetivas, né, que é uma categoria mais curtinha, e agora as adverbiais. As adverbiais são o tipo de subordinadas que tem uma classificação um pouquinho mais longa, são 9 adverbiais, tá? E às vezes também a gente pode perceber que meio que pode indicar mais de uma circunstância, tá? Essas subordinadas adverbiais são chamadas assim porque elas exprimem circunstâncias que são exprimidas também por advérbios. Então, elas exprimem circunstâncias de tempo, de modo, de fim, causa, condição, hipótese, tá? E aí, a gente tem um exemplo aqui: saímos de casa quando amanhecia, tá? E aí, a gente poderia fazer um equivalente, saímos de casa de manhã cedo, né? De manhã cedo, né? No início da manhã. Então, esse quando amanhecia medir com a circunstância de tempo, tá? E não é simplesmente um advérbio, é uma oração. Por ser uma oração, né? Que está subordinada a essa principal, ok? Ela é dependente, né? Sintaticamente, ela vai ser aqui um componente aqui, né? Que está subordinado, que está dependente a essa oração principal. Aí a gente vai chamar de subordinada, e por ela ter essa característica de ser temporal e de exprimir essa circunstância, ela vai ser adverbial e vai ter esse nome temporal por se tratar de tempo, tá? Então, como elas são introduzidas, aí, iniciadas por conjunções subordinativas, quando elas são orações desenvolvidas, a gente tem essas conjunções subordinativas, tá? E aí não tem as subordinativas integrantes, nem os pronomes relativos lá das adjetivos, tá? Então é importante entender isso. E de cara, as adverbiais, elas já indicam muito assim, né? Causais exprimem causa, tá? Então, causa, motivo, razão. Então, por que é oco é a causa que leva o tambor a soar. Então, o tambor soa porque é oco, tá? Como não me atendessem, repreendi-os severamente. Então, a causa de eu ter repreendido-os severamente é porque não me atenderam, tá? Então, como ele estava armado, ninguém usou a reagir. Faltou a reunião, visto que esteve doente. Então, você tem a oração subordinada como causa da principal. Esteve doente, faltou a reunião, tá? E aí tem os outros exemplos, com já que, visto que, desde que, uma vez que, tá? De tão violento que ficaram, Maximiano temeram o coronel que o coronel o agredisse, velho que sou, apenas conheço as flores do meu tempo, tá? Então, a causa de eu conhecer apenas as flores do meu tempo é porque eu sou velha, por exemplo, como está aqui, né? Vivaldo, na verdade, o eu lírico aqui. Desprezo-me, né? Por isso que sou pobre, não posso ir hoje, tanto mais que meu filho está doente. Às vezes tem um tipo de construção, mas assim, né? Não muito comum, mas é bom porque a gente vê muitos exemplos, tá? Não encontrei o livro em nenhuma loja pela simples razão que ele não existe. Então, né? Ele não existe, então não tem como. Comparativas, comparação. Então, isso facilita, né? O bom é que tem essa questão aí. Aí tem as comparativas com o verbo expresso, né? A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro, né? Ela atraía, e aí o como é muito evidente, né? Nesse tipo de oração, tá? Ela o atraía irresistivelmente, como um imã atrai o ferro. Os retirantes deixaram a cidade, né, tão pobres como vieram. Vou marcar aqui, tá? Como uma flor se abre ao sol, assim minha alma se abriu à luz daquele olhar e tal. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, e aí depois a gente tem, e aí você vê, né? A maioria também tem um como, as orações comparativas com predicado ou verbos subtendidos, tá? Então, às vezes você tem aqui de forma mais evidente, porque você tem um verbo, como tem o consome, atrai, vieram, e nessa que você tem um predicado ou verbo subtendido. Então, o esquilo é tão frágil quanto o macaco é ágil, perdão. O esquilo é tão ágil quanto o macaco é ágil. Então, está subtendido aí, é ágil.
nenhum nadador treinou tanto como o Ricardo treinou, tá? E aqui, em todos esses exemplos aqui, a gente tem o predicado ou o verbo subtendidos. Sobre as orações comparativas hipotéticas, a gente tem o homem parou perplexo, como se esperasse um guia, né? Então, aí tem essa ideia mais do hipotético. O como orienta muito. Agora, tem que ter cuidado com o como, que às vezes o como pode ter uma ideia de conformidade e é só substituir por conforme que dá tudo certo, tá? As concessivas exprimem um fato que se concede, que se admite a oposição da oração principal. Então, admirava muito, embora, ou por quanto, ou posto que, ou se bem que, não conhecesse pessoalmente. Embora não possuísse informações seguras, ainda assim arriscou uma opinião. Então, você tem uma concessão aqui, você tem uma coisa que vai se opor ao que vai vir na principal, tá? Então, cumprimos nosso dever, não é? Ainda que todos nos critiquem, né? Embora esteja muito cansada, estou aqui gravando aula. Então, você tem um fato que se concede, né, que é admitida a oposição a essa oração principal, tá? Por mais que gritasse, não me ouviram. Poxa, eu gritei e não me ouviram, entendeu? E aí, leiam os exemplos, porque os exemplos ajudam demais, tá? E substituição, gente. Na dúvida, sempre foque ali numa conjunção e faça a substituição para ver direitinho. Condicionais, né, exprime condição e hipótese, também como o próprio nome já fala. Então, Deus só nos perdoará se perdoarmos aos nossos ofensores, zoados. Então, há uma condição para Deus nos perdoar. Se o conhecesse, não o condenaria, né? Então, assim, já dá uma caráter aqui de hipótese, né? Poxa, se o conhecesses, né, não o condenarias. E aí de condição também, porque fica assim, entre hipótese e condição aqui, tá? Que diria o pai se soubesse disso, né? Então, a cápsula do satélite será recuperada caso a experiência tenha êxito, né? Então, há uma condição aí para essa cápsula ser recuperada, tá? Aí tem vários exemplos, ok? Aí, às vezes, tem elemento que pode estar subentendido, como tem aqui, ó, a carinha de Neuma podia ser chinesa, fossem os olhos mais enviesados. Se os olhos fossem mais enviesados, tá? Mas aí há essa justa posição, não tem o conectivo se, mas é uma oração condicional, tá? As conformativas, como o próprio nome fala, né? Exprime acordo ou conformidade de um fato com o outro. Então, o homem age conforme pensa. Relatei os fatos como ou conforme os ouvi. Aí é importante entender que o como aqui tem essa ideia de conforme, tá? Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas, né? Conforme diz o povo, né? Segundo diz o povo, tá? O jornal, como sabemos, conforme sabemos, é um grande veículo de informação. Quando eu copio aqui, o trem é doido. Vim hoje, conforme lhe prometi. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar anos depois. Então, segundo ouvi dizer, conforme ouvi dizer, como ouvi dizer, Fleming, acho que é Fleming, né, que fala, descobriu a penicilina por acaso. Consoante opinam alguns, conforme opinam alguns, a história se repete. Como dever saber, conforme dever saber, há em todas as coisas um sentido filosófico, né? Então, todos esses casos aí conformativos, tá? Então, lembrando que como vai introduzir oração conformativa quando se equivaler a conforme, tá? Consecutivas vão exprimir uma consequência. Aí, lá nas causais, a gente tem a causa, aqui a gente tem a consequência, o resultado da principal. Então, fazia tanto frio, oração principal, que meus dedos estavam endurecidos. Então, a consequência de, né, ter feito tanto frio foi que meus dedos ficaram endurecidos. A fumaça era tanta que eu mal podia abrir os olhos. Então, a fumaça era tanta, está sendo a causa e é a principal. E que eu mal podia abrir os olhos é a minha consequência, a minha consecutiva, tá? Então, de tal sorte a cidade crescera que não a conhecia mais. Então, assim, a gente tem a principal causa
e tem a dependente, a subordinada, consequência, tá? E aí, todos os casos vai seguir essa linha aqui, tá? Todos esses exemplos aqui. Como ele gosta de colocar muitos exemplos, eu gosto de pegar os exemplos e trazer, aí eu não vou ler todos não, tá? E eu fiz questão de botar. Finais se exprimem pelo, né, como o próprio nome também já diz, finalidade objetivo. Então, o futuro se nos oculta, né, ele é ocultado de nós para que nós o imaginemos. Então, essa é a finalidade, objetivo, tá? Aproximei-me dele. Para que eu me aproximei? Com que objetivo? Com que finalidade? A fim de que me ouvisse melhor. Lembrando que esse a fim aqui é separado, tá? Fiz-lhe sinal que se calasse, né? Fiz sinal para quê? Para que ele se calasse, né? Para que se calasse, gente. Não tinha ele aqui, eu botei. Instara muito comigo, não deixasse de frequentar as recepções da mulher, tá? Então, para que não deixasse de frequentar as recepções da mulher, ok? E aí pode acontecer elipse total ou parcial da locução, como aconteceu aqui do para aqui, né? Como atestam esses últimos exemplos aqui, tá? Então, às vezes pode acontecer. Vou botar... Eu acho que eu tirei algum aqui, os dois últimos exemplos. As proporcionais também, como o nome já deixa evidente, denotam proporcionalidade. Então, à medida que se vive, mais se aprende, né? Então, é a proporção. Na proporção em que se vive, se aprende. A proporção que avançávamos, as casas iam rareando. O valor do salário, ao passo que os preços sobem, proporção, tá vendo? Vai diminuindo, tá? Aparecem, às vezes, correlacionados com as principais. Quanto mais se tem, mais se deseja. Quanto maior for a altura, maior será o tom. Quanto menos te esforçares, mais te arrependerás. Tanto gostava de um, quanto aborrecia o outro, tá? Então, essa correlacionada aí com a principal. Aí, Segala chama a atenção de que o termo correto é à medida que e não na medida em que, tá? Que quando a gente usa na medida em que, pode ser causal, né? Como eu falo assim, o aumento descontrolado dos preços é injusto e perverso, na medida em que atinge principalmente a classe pobre, né? Então, visto que atinge principalmente a classe pobre, então, na dúvida, substitua, tá? O empreendimento só poderá ter êxito na medida em que for bem concebido. Então, se for bem concebido, é a condição, bem executado, o empreendimento poderá ter êxito. Então, aqui já é uma relação de condição, tá? As temporais, eu acredito que sejam as últimas aqui, como o próprio nome também diz, indicam o tempo, né? O tempo que se realiza o fato que foi expresso na principal. Então, formiga cria asas, né? Quando quer se perder. Então, como está intercalado aqui, eu faço duas leituras. Formiga, quando quer se perder, cria asas, né? Então, esse formiga cria asas é a principal. E quando é que a formiga cria asas? Quando ela quer se perder, tá? É um dito popular. Lá pelas 7 da noite, quando escurecia, as casas se esvaziavam. Então, as casas se esvaziavam quando escurecia. Quando os tiranos caem, os povos se levantam. Quando que os povos se levantam? Quando os tiranos caem. Então, a temporal ela vai indicar o tempo que foi realizado e que se realiza o fato da que está na principal, né? Quando é que todos o procuravam? Enquanto foi rico, tá? Um dos garimpeiros falou, enquanto os outros escutavam silenciosos. Então, é sempre essa relação aí de tempo, tá? Aí tem vários exemplos. Nas temporais mesmo, ele botou muito exemplo. E aí, em relação à série de verbais, é isso também, tá? São 9, elas se equivalem, né? Elas têm um nome semelhante, né? As funções que elas cumprem no período, então isso ajuda. Então é isso. Bye, bye.